Graça e paz, irmãos. Para nós é um privilégio estar aqui nessa noite, porque nós somos convidados e foi o nosso Senhor Jesus que nos convidou para estarmos aqui. Não foi outro irmão que nos convidou, não foi qualquer outra pessoa que pôde nos trazer aqui, mas nós só estamos aqui através de um convite muito especial, que foi um convite do nosso Senhor Jesus. E não foi apenas um convite, mas também Ele pagou um alto preço para que hoje nós pudéssemos estar aqui reunidos em torno do Seu nome, em torno da Sua pessoa. Por isso nós precisamos sacudir a poeira dos nossos pés. O que isso quer dizer? Deixar todos os problemas, todas as angústias que nós temos nesse mundo para fora desse local e colocarmos toda a nossa atenção, toda a nossa mente, todo o nosso coração disposto a ouvir a palavra de Deus, disposto a ouvir o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque Ele não somente é a porta por qual nós entramos, mas Ele também é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, mas Ele também é o pasto, é aquele alimento que nós precisamos nessa noite. Porque Ele mesmo disse que eu sou o pão da vida. Amém? Então, nós estamos completamente seguros nessa noite. É um privilégio para o irmão que fala, poder falar das obras e da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ruim seria se nós, que falamos a palavra, tivéssemos que falar de nós mesmos, do que nós temos feito, por onde nós temos andado. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, que nós podemos estar aqui e com segurança falar a Sua palavra, falar aquilo que o Senhor quer que nós falamos. Por isso é necessário também toda a reverência. Quando estamos reunidos, somos a casa de Deus, temos que ter reverência, porque o nosso Senhor Jesus está aqui. Então queria orar com os irmãos para que o Espírito Santo possa nos ajudar a tocar na palavra de Deus e aprender um pouco mais do nosso Senhor Jesus, amém? Pai, nós queremos nos colocar na Tua presença, Senhor, deixando todo o incômodo, Senhor, toda a angústia do lado de fora, Senhor. Queremos liberar o nosso coração e a nossa mente para ouvir a Tua palavra, Senhor, porque nós queremos crescer em Ti. Sabemos que Tu é o único que pode dar o crescimento, Pai. Por isso te pedimos, abra a porta da palavra, Senhor. Usa o irmão que fala, também usa os irmãos que ouvem, Senhor, para que nós possamos crescer juntos, Pai, pela Tua palavra, na graça e no conhecimento que há no Teu Filho Jesus Cristo. Por isso nos colocamos totalmente na Tua dependência, Senhor, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Em nome do Teu Filho, Pai, nós te pedimos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Amém? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Que segurança para nós, irmãos, sabermos que se estamos em Cristo, as coisas velhas já passaram, nos tornamos uma nova criatura e agora o Senhor é o nosso pastor, o Senhor que cuida de nós e tudo se fez novo. A palavra diz: tudo se fez novo. Não é apenas alguma coisa, né? Muitos irmãos lutam para que o tudo das Escrituras sejam apenas algumas coisas. Quando nós vemos que tudo se fez novo, é porque hoje nós temos um novo caminho, uma nova criatura, temos um Salvador, um sustentador, temos um advogado, temos um irmão mais velho que cuida de nós, que vive para interceder por nós, temos segurança, temos salvação, passamos da morte para a vida, não entramos mais em condenação. O Senhor Jesus nos libertou do império das trevas, nos transportou para um reino, e Ele é o rei desse reino. Então hoje nós temos um reinado sobre nós, e não pense que é alguma potestade que está sobre nós, ou algum rei, ou algum presidente, ou algum deputado, mas nós estamos debaixo do reinado do Senhor Jesus Cristo. Isso para nós é uma segurança. Amém? Somos totalmente seguros em Cristo. Por isso não há um lugar melhor para nós estarmos do que na casa de Deus. Não há segurança nenhuma maior do que ser um filho de Deus, do que estar protegido pelo seu Espírito Santo. Por ter aquele que está sempre conosco. Porque Ele mesmo prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então o Senhor está conosco em cada adversidade que passamos. Em cada angústia que passamos, o Senhor está conosco. Em cada provação que passamos, o Senhor está conosco. Por isso, nós precisamos renovar o nosso entendimento para poder compreender as coisas que temos em Cristo Jesus. Como somos ricos em Cristo Jesus. Mas não conseguimos ter um equilíbrio espiritual por conta de alguns pensamentos que nós temos que nos separam da realidade que há em Cristo Jesus. E muitos de nós sofrem por falta de entendimento. Porque o desequilíbrio espiritual vem de entendimentos nossos. Por isso nós precisamos renovar os nossos entendimentos. Por isso que lá em Romanos 2, Romanos capítulo 12, vou ler rapidamente para os irmãos, para não me demorar. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós não renovarmos as nossas mentes, e essa renovação de mente é uma renovação diária, irmãos. Ai de nós se pensarmos que já renovamos a nossa mente e não temos mais nada para renovar na nossa mente. A renovação das nossas mentes é uma renovação segundo a graça e a misericórdia de Deus. O Senhor tem sempre uma renovação para as nossas mentes. O Senhor tem sempre algo para nós, para trabalhar no nosso coração. Por isso precisamos abrir as nossas mentes para a palavra de Deus. Se nós não abrirmos as nossas mentes para sermos trabalhados pela palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, nós vamos verdadeiramente sofrer, nos angustiar, vamos ter muitos problemas, e não são problemas derivados de outras pessoas, mas são problemas que nós mesmos atraímos para nós por uma falta de conhecimento e porque não deixamos
o Senhor, através da sua palavra, trabalhar na nossa mente. Não deixamos o Espírito Santo renovar a nossa mente. Por isso, irmãos, nós precisamos renovar as nossas mentes. Porque se nós não termos uma mente renovada, nós não vamos conseguir ter uma vida cristã equilibrada. Nós vamos ser irmãos desequilibrados. Você já viu uma pessoa desequilibrada? Uma pessoa surtada? Fica muito difícil lidar com uma pessoa surtada. Aqueles irmãos que são desequilibrados na fé, também, irmãos, verdadeiramente é muito difícil lidar. Por isso, nós temos o Senhor Jesus, que Ele consegue renovar a nossa mente. Mas para isso, nós precisamos nos deixar ser trabalhados pela palavra de Deus. Porque se nós não deixarmos a palavra de Deus trabalhar nas nossas vidas, irmãos, nós vamos ser desequilibrados. E um irmão desequilibrado é muito difícil. Geralmente é aquele irmão que já sabe tudo, né? Vai conversar com o irmão, não, irmão, já sei disso, isso eu já sei. Eu tenho alguns anos de fé, já sei disso aqui. Disso aqui também eu já sei. Isso aqui também eu já sei. Ou o irmão vai conversar com você e ele diz, tudo que tu falar não vai mudar em nada a minha maneira de pensar. Mas vamos conversar. Esse é um irmão desequilibrado. E precisa abrir a sua mente para que a palavra de Deus possa transformar, renovar e possa trazer equilíbrio espiritual para a sua vida. Amém? Por isso que Paulo diz lá no capítulo 10 de Romanos, de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, Paulo fala uma palavra muito interessante. Ele diz, capítulo 10, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando os sofismas. Capítulo 10, verso 5. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Numa tradução um pouco mais perto do original, diz assim, derrubando os raciocínios. Derrubando os pensamentos, os raciocínios, trazendo eles cativos a Cristo. Irmãos, quando nós não deixamos a palavra de Deus transformar as nossas vidas, nós nos enchemos de doutrinas que não são as doutrinas de Cristo. Nós nos enchemos de pensamentos, né? Ou seja, nós chegamos para o irmão, eu penso assim. Ou eu penso dessa maneira. Né? Até usamos a palavra de Deus para se encaixar no que nós pensamos. Não deixamos Deus, através da sua palavra, nos usar, mas pegamos a palavra de Deus e usamos para encaixar conforme nós pensamos. Isso são os raciocínios que os homens criam. Amém? Isso são os raciocínios que nós criamos da palavra de Deus. E muitas vezes nós estamos ensinando até os nossos filhos com coisas que verdadeiramente não vieram do Senhor Jesus. Por isso o meu assunto hoje é o equilíbrio e a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Nós precisamos ser irmãos equilibrados. Temos uma luta hoje contra muitas doutrinas nos nossos dias.
Sabemos que muitas vozes há no mundo hoje. Sabemos que muita coisa é pregada hoje no mundo. E nós temos uma luta. Paulo diz aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando os sofismas, derrubando os raciocínios, derrubando os pensamentos, derrubando muitas vezes aquilo que nós pensamos ser certo. E você quer ver como é uma fortaleza? Porque quando nós temos algo que verdadeiramente a gente pensa que é certo, e alguém vem e nos diz que é errado, olha, irmãos, a nossa carne ferve dentro de nós. Né? Por isso, irmãos, há necessidade de nós estarmos juntos. Porque juntos nós podemos tirar esses sofismas das nossas mentes. Juntos o Senhor Jesus pode crescer em nós e Ele pode derrubar essas fortalezas. Ele pode nos tirar dessa turbulência que anda a nossa vida, através de uma mudança de pensamento. Através da renovação das nossas mentes. Não é? Por isso lá no capítulo 4 de Efésios, vamos ler um pouquinho para frente, Efésios. Capítulo 4, verso 14. Para que não sejamos mais como meninos agitados, de um lado para o outro levados ao derredor, por todo o vento de doutrina, que pela artimanha dos homens, pela astúcia, conduzem ao erro. Amém? Para que não sejamos mais como meninos agitados, levados ao derredor por todo o vento de doutrina. O que seria esse vento de doutrina? Esse vento de doutrina, irmãos, muitas vezes são o que nós pensamos que são as coisas certas. São ventos de doutrina que vão e vêm e nos deixam como meninos agitados. Não deixa que os irmãos cresçam e deixam os irmãos agitados. São coisas que são pensamentos humanos. Muitas vezes, eles usam as Escrituras e tiram verdades das Escrituras e tornam elas como esses ventos de doutrina. O que é um vento de doutrina? Primeiro ponto poderia ser, é o que eu penso da palavra de Deus, isso verdadeiramente é um vento de doutrina. Porque o que você pensa da palavra de Deus não é a realidade. A realidade se encontra em Cristo. E muitas vezes, como você interpreta a palavra de Deus, você pode estar interpretando a palavra de Deus de uma maneira muito errada. E você pode até adquirir muitos seguidores. E você pode até escravizar as pessoas segundo o vento de doutrina que você está pregando. E muitas vezes isso até pode aparecer uma coisa muito boa, ou uma coisa que funciona. Mas verdadeiramente não traz paz interior e não deixa que os irmãos cresçam, que renovem as suas mentes, que sejam irmãos equilibrados. O contrário de irmãos equilibrados são meninos agitados. Porque um irmão equilibrado, ele já não é mais menino. Mas o menino agitado, ele é desequilibrado. Por isso, todo irmão que é crescido em Deus, ele é um irmão equilibrado. Ele não é um irmão agitado. Ele não é um irmão que tudo que aparece lhe acolhe. Mas ele é um irmão centrado. Porque existe um segredo de sermos equilibrados. E o segredo de uma vida cristã equilibrada é Cristo. Só Ele pode trazer o equilíbrio para nós. Sem Cristo nós somos totalmente desequilibrados. Por isso, irmãos,
nós olhando a cristandade atual, nós vemos como o evangelho que é pregado hoje é um evangelho desequilibrado. Porque muitas vezes os irmãos não pregam Cristo, mas pregam doutrinas, ventos de doutrinas. Pode ser até uma verdade, mas não está pregando a centralidade de Cristo. Por isso, uma vez, eu me deparei com um irmão e ele até falou assim para mim: nossa, mas vocês só falam de Cristo, de Jesus, só de Cristo? Porque a realidade hoje da cristandade não é mais Cristo. A realidade hoje da cristandade atual, irmãos, é que nós precisamos falar bonito, ou até verdades. Podemos estar pregando a verdade, as verdades que contém na Bíblia, mas não a Cristo. Por isso fica até difícil hoje tu conversar com um irmão e falar de Cristo. É muito difícil. Ontem eu fui num casamento, onde o preletor do casamento falou muito bonito. E falou muitas coisas bonitas. Mas ele em nenhum momento falou de Cristo. Ele falou como o marido precisava tratar a mulher, como que eles deviam andar, que muitas coisas eles deviam passar por cima e outras fingir que não vê, que precisava olhar para a águia, olhar para a cobra, olhar para o cabo da nau, né? Olhar para o vento, olhar para o mar. E falou muito lindo. E foi uma explanação muito linda dele. Mas ele não falou de Cristo em nenhum momento, irmãos. Que tristeza para nós um irmão falar 1 hora para outros irmãos e não tocar em Cristo. Amém? Por isso, muito desequilíbrio. É aí que entra o desequilíbrio. O vento de doutrina são invenções humanas, usando a palavra de Deus, mas não com a centralidade de Cristo. Você pode até falar a palavra de Deus, mas se você não ter Jesus como centro da sua pregação, o que você está fazendo é mais um vento de doutrina. E por isso hoje, irmãos, nós vemos alguns irmãos que têm 30, 20 anos de fé, que vê os filhos dos irmãos, a maioria todos desviados. Porque os filhos recebiam doutrina, recebiam palavras, recebiam ensinamento, recebiam leis, recebiam ordens, mas não recebiam a Cristo. Por isso você vê muitos filhos de crentes, filhos de irmãos, que sabem até mesmo a Bíblia. Sabem mais do que eu e você. Estão como meninos agitados. Estão perdidos no mundo das drogas, né? Satanás tem escravizado eles, porque eles receberam doutrinas de homens, pensamentos. E Paulo diz que as armas das nossas milícias são poderosas para destruir esses ensinamentos. A palavra de Deus ela é poderosa, irmãos, para destruir esses ventos de doutrinas. Por isso, lá aqui em Efésios, nós vemos que Paulo diz que Deus deu homens como dádivas, ou dons aos homens, para o aperfeiçoamento dos santos. Você quer ser aperfeiçoado, irmãos? Nós queremos ser aperfeiçoados, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Precisamos reconhecer uns aos outros. Precisamos deixar o nosso coração, a nossa mente abertas para receber a palavra de Deus, para sermos aperfeiçoados, para nós termos uma vida cristã equilibrada,
Cristo precisa ser o centro da nossa pregação, da nossa palavra, da nossa vida cristã. Irmãos, para ter um casamento abençoado, Cristo precisa ser o centro do nosso casamento. Você não vai ter um casamento abençoado se Cristo não estiver no devido lugar dele. Porque Cristo, irmãos, Ele não somente nos dá equilíbrio espiritual, mas Ele nos dá equilíbrio no nosso casamento. Porque Cristo dá equilíbrio a todo o universo. Ele é o equilíbrio. Ele é o que mantém as coisas em perfeito equilíbrio. Então, se nós queremos ter um casamento abençoado, Cristo precisa ser o centro do nosso casamento. Se nós queremos ter um trabalho abençoado, irmãos, Cristo precisa ser o centro do nosso trabalho. Se nós queremos, irmãos, ter uma vida em comunhão, mantendo a unidade do Espírito, Cristo precisa ser o centro da nossa unidade. Porque se você começar a olhar para mim com os meus defeitos que eu tenho, você não vai caminhar comigo. Mas se você começar a olhar para o seu irmão e ver Cristo, o centro da unidade de Deus, o centro do equilíbrio de Deus, você vai ver Cristo no seu irmão. Então você vai começar a caminhar com o seu irmão. E todos os sofismas, todas essas barreiras que crescem no nosso raciocínio vão cair por terra, porque Cristo está no seu devido lugar. E Cristo está trazendo equilíbrio para a nossa vida. Você já viu uma pessoa que sofre de labirintite, irmãos? Essa pessoa não consegue ficar em pé, não consegue andar. Ela, quando ataca a labirintite, que tira o equilíbrio do corpo, essa pessoa não consegue nem se movimentar direito. E verdadeiramente, irmãos, se nós tirarmos o equilíbrio da nossa vida cristã, que é Cristo, nós não vamos conseguir ficar de pé. Se nós não sermos irmãos equilibrados, não vamos conseguir trabalhar na casa de Deus. Se nós não termos equilíbrio no nosso casamento, o nosso casamento, na verdade, não vai ser um casamento, vai ser um castigo. O nosso trabalho, a mesma coisa, em tudo, irmãos. Cristo é o equilíbrio. Cristo é o que nos traz equilíbrio. Ele é o que precisamos. Ele é a fonte do equilíbrio. Precisamos pedir para que o Senhor tire todos esses dogmas de nós. Esses sofismas são coisas que foram incutidas nas nossas mentes. Então nós pensamos várias coisas e não levamos os nossos pensamentos cativos a Cristo. Por isso nós sofremos tanto. E o Senhor está aqui e Ele quer nos ajudar. Por isso que Paulo diz que o amor de Deus nos constrange, porque o Senhor está sempre nos trazendo para perto. Ele está sempre nos mostrando a direção, porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Eu vou mostrar para nós, para vocês, como andar. Como se portar em cada situação. Esses são os benefícios que nós temos em Cristo. E nós já recebemos tudo isso. E quando nós olhamos para os elementos, nós temos a certeza que nós temos tudo isso em Cristo Jesus. Precisamos abraçar aquilo que o Senhor tem nos dado. Amém? A palavra diz como meninos, não sejamos mais como meninos agitados, levados de um lado para o outro, por todo vento de doutrina, que pela artimanha dos homens, pela astúcia, conduzem ao erro. A artimanha quer dizer o ato de fazer uma pessoa errar, ou andar erradamente. Muitas vezes, irmãos, nós recebemos muitas coisas, muitas palavras, muitos pensamentos estão nas nossas mentes. E nós precisamos trazer eles cativos a Cristo.
olhar para Cristo, ser iluminados os olhos dos nossos entendimentos. Aí nós vamos poder perceber qual é a boa, perfeita vontade de Deus. E Satanás, ele é tão ardiloso que ele consegue nos enganar. E o maior engano de Satanás é nos manter pensando que nós estamos certos. Você já viu isso? O maior trunfo de Satanás é nos manter no erro. E nós pensarmos que estamos certos. Esse é o maior trunfo de Satanás. Por isso nós precisamos renovar os nossos entendimentos. Porque se nós não renovarmos o nosso entendimento, nós vamos ser desequilibrados. Amém? Cristo precisa ser o centro da nossa vida cristã, do nosso casamento, da nossa vida no trabalho, da nossa unidade, o centro da igreja, o centro de tudo. Por isso, quando o irmão está falando de Cristo, nós precisamos escutar. Quando alguém fala de si mesmo, eu aconselho você a dar no pé. Mas muitos falam de Cristo. Todos que falam de Cristo estão falando a verdade. E a verdade liberta. Por isso a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? E nós fomos ensinados em muitas coisas que consideramos certas e elas são erradas. Precisamos renovar a nossa mente. Judas diz que a fé foi nos dada de uma vez por todas, não é? Tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha para nos falar, Ele falou. Toda a palavra, todo o conhecimento, tudo que o mundo precisa está nas Escrituras. Nada que venha novo, nenhuma novidade é de Deus. A única novidade é Cristo, porque Ele vai nos renovando. Quanto mais nós vamos conhecendo de Cristo, mais nós vamos nos aprofundando em Cristo. Cristo é a realidade. E Satanás, ele nos engana de uma maneira muito sorrateira, porque ele pega as verdades das Escrituras e põe em evidência. E tira Cristo da evidência. Ou seja, Cristo sai do seu lugar e uma verdade da palavra entra no lugar de Cristo. Então, o irmão ou a irmã fica desequilibrado. Porque quando Cristo não é o centro, não existe vida cristã equilibrada. Existe mais um sofisma, mais um raciocínio que precisa ser quebrado. Por exemplo, há uma doutrina que entrou na igreja do Senhor que as pessoas louvam o Espírito Santo e adoram o Espírito Santo e oram ao Espírito Santo e ferem o coração do Pai, porque o Senhor nunca mandou fazer isso. Não que o Espírito Santo não seja Deus, é assim. Mas a palavra diz lá em João 16 que Ele não falará de si mesmo. Ele me glorificará, o Senhor diz. O Espírito Santo, ele tem um assunto. E o assunto do Espírito Santo é o nosso Cristo. O Espírito Santo nos faz falar, lembrar de Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo. E muitos irmãos entraram nesse erro porque Satanás pega uma verdade bíblica, lembram? Tiram Cristo do seu posto, colocam a verdade nesse lugar e daí entra um desequilíbrio espiritual. Por isso, irmãos, que hoje nós temos tantas manifestações do Espírito Santo. Aí você pode ver por que os irmãos ficam tão desequilibrados. E desequilibrados a um ponto que nem me é lícito falar para os irmãos não ficarem rindo. Mas é um desequilíbrio muito grande. Porque Cristo não é o centro mais. É uma verdade bíblica que é o centro agora.
então o desequilíbrio cresce e vai crescendo. E muitos irmãos que poderiam estar crescidos na palavra, crescido na graça, crescido no conhecimento, eles deixam Cristo de lado e vão agora procurar manifestações espirituais segundo esse vento de doutrina que não vem de Deus, ainda que seja uma verdade bíblica, mas fora do seu lugar. Amém? Então entra todo esse desequilíbrio. Você pega pessoas totalmente desequilibradas. E desequilibradas mesmo, né, irmão? Eles desequilibram até na carne, né? É uma coisa muito sorrateira. Trazendo escândalo, trazendo vergonha para o Evangelho. E Satanás, com a sua astúcia, ele conseguiu mais uma vez deixar que os irmãos errados, estando errados no seu conhecimento, na sua doutrina, eles pensam que estão certos. Por isso é um trunfo do diabo. Um irmão errado pensando que está certo. Uma verdade bíblica fora do seu lugar. Amém? Muitos irmãos encontram muitas coisas na palavra de Deus. E eles sabem historicamente toda a palavra de Deus. Podem saber a palavra de Deus de cor, desde Gênesis a Apocalipse. Mas eles não encontram o fundamento de Deus, o assunto de Deus na palavra de Deus, que é Cristo. Então eles são irmãos muito conhecedores da palavra de Deus. Mas eles são irmãos desequilibrados. Porque eles não vivem uma vida cristã equilibrada, porque Cristo não é o centro da sua vida. Mas um estudo é o centro da sua vida. Um outro exemplo, as denominações, né? Eles pegam verdades bíblicas, colocam no lugar de Cristo, tiram Cristo do seu lugar, que é o que dá equilíbrio, e colocam uma verdade bíblica. Então os irmãos se encheram de nomes. Um exemplo, nós cremos no presbitério, que existem irmãos mais velhos que podem nos ajudar, nos aconselhar, não é verdade? Estar edificando a casa de Deus. Mas nem por isso nós vamos colocar o presbitério no lugar de Cristo. Amém? Mas muitos irmãos agora se tornaram irmãos presbiterianos. E deixaram de ter a nomenclatura de Cristo, cristãos. Mas agora eles são cristãos presbiterianos. Porque eles crêem no presbitério. E é verdade, irmãos. O presbitério é uma coisa de Deus. Mas quando ele é colocado em evidência, mais do que a Cristo, ele se torna um desequilíbrio espiritual. Amém? Os irmãos batistas, né? Eles creem no batismo e o batismo é uma realidade espiritual. Mas tu vai falar com irmãos, ele já pergunta, é batizada? Né? E esses irmãos, eles colocaram tão em evidência o batismo, que eles se autodenominaram os irmãos batistas. O batismo ficou mais em evidência do que Cristo. Não é? E assim por diante. Por isso que tudo que nós colocamos em evidência mais do que Cristo, no lugar de Cristo, nos torna irmãos desequilibrados. Existem muitas novas doutrinas hoje. Existem irmãos como papagaio repetindo nomes, mas não repete o nome de Cristo. É como se ficasse lá, Xande, 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 Xande. E onde está Cristo? Xande, Xande, Xande. Tirou o foco de Cristo. São pregações maravilhosas, né, irmão? Você vê o irmão tem aquele dom
da palavra, é um irmão eloquente, né? Ele fala bonito e fala palavras difíceis e fica uma coisa muito linda. É uma sabedoria enorme, mas não achou o fundamento, o centro. Não achou a Cristo. E a palavra de Deus, ela fala apenas de Cristo. Em Lucas, o Senhor falou que ele ficou ensinando os irmãos o que dele falava na lei, nos profetas e nos salmos. Ou seja, o Senhor ficou com os irmãos depois de ressurreto, ele ficou ensinando que tudo que o Antigo Testamento fala aponta para Cristo. E tem irmão que é perito em distorcer o Velho Testamento e apontar para tudo quanto é lado, né, irmãos? Mas não consegue enxergar Cristo no Antigo Testamento. E o próprio Cristo falou que ele ficou mostrando o que diz na lei, o que diz nos profetas e o que diz nos salmos. Porque foi assim que o Senhor dividiu o Antigo Testamento, né? Então, irmãos, precisamos enxergar a Cristo na palavra dele. Amém? Porque se nós não termos Cristo em evidência, irmãos, termos outros ensinamentos em evidência, ter uma pessoa em evidência na nossa vida, nós vamos ser irmãos completamente desequilibrados. E é isso, esse é o mal que trouxe tanta distorção para todos os irmãos, que Cristo não é o centro das nossas vidas. Cristo não é o centro da nossa pregação. Cristo não é o centro dos nossos casamentos. Por isso tanta heresia. Por isso tantas fábulas. Por isso Judas, ele diz assim: pois certos indivíduos se introduzem com dissimulação. Vamos continuar ali. Judas capítulo 1, só tem um capítulo, verso 4. Pois certos indivíduos se introduzem com dissimulação, os quais há muito tempo foram antecipados e pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Essas são as dissimulações. Soberano, déspota de Deus, aquele que governa, aquele que mantém as coisas equilibradas, aquele que mantém a nossa vida equilibrada, aquele que nos dá uma vida cristã equilibrada, nos dá um casamento equilibrado, nos dá um trabalho equilibrado, nos mantém equilibrados. São irmãos que negam a centralidade de Cristo e colocam outras verdades como centralidade de Cristo, colocam outras coisas no lugar de Cristo. Por isso, irmãos, que nós vemos como está a cristandade atual. Amém? Primeiro Timóteo, capítulo 4, Paulo também vai falar mais alguma coisa. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. O maior ensino dos demônios é contra Cristo. Os demônios, irmãos, eles apresentam várias coisas interessantes, que tiram a centralidade de Cristo, que fazem os irmãos retroceder na fé, voltar para trás, esquecer a Cristo, serem irmãos equilibrados,
ser um menino agitado, ser uma criança na fé. Ou seja, um irmão que estava alcançando a maturidade, entra um ensino de demônio, uma doutrina de demônio, e ele retrocede. Ele vira novamente um menino agitado. Não consegue ter equilíbrio. É como uma pessoa com problema de labirintite. Não consegue andar, não consegue ter equilíbrio, porque obedece um ensino de demônio. Amém? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a sua própria consciência, que proíbem o casamento, extinguem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, porquanto conhecem plenamente a verdade. Está vendo, irmãos? São irmãos que conhecem verdades em partes, que proíbem e deixam de proibir, que manipulam o povo de Deus, que escravizam o povo de Deus. Isso é muito sério, irmãos, porque nós não podemos ser coniventes com isso. Muitas vezes nós não queremos falar a verdade, porque ela vai atingir muita gente, e nós até damos algum rodeio na palavra, né? Mas a palavra de Deus precisa ser pregada, irmãos. Porque os irmãos precisam conhecer plenamente a verdade. E o que é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a verdade, irmãos. Então nós não podemos conhecer meias verdades. Quando Cristo ser verdadeiramente o centro da nossa vida, então nós vamos conhecer a verdade plenamente. Então nós vamos ter uma vida cristã equilibrada. Não vamos ser escravos de doutrinas de demônios, doutrinas de homens, ardilosos, que com astúcia conduz o povo de Deus ao erro. Vamos ser libertos pelo Senhor Jesus, porque o Senhor verdadeiramente nos libertou disso, irmãos. Mas nós precisamos renovar a nossa mente, porque muitos têm a consciência cauterizada. Está vendo? Precisa de uma renovação. Já viu uma ferida cauterizada? Ela não dói mais, né? Você precisa ir lá e mexer. Será que Cristo tem sido o centro das nossas vidas? Será que Cristo tem sido o centro do nosso casamento, o centro da nossa pregação, o centro do nosso trabalho? Será que onde nós estamos indo, nós estamos levando Cristo? Ou será que nós queremos convencer os irmãos a coisas que pensamos da palavra de Deus? Cuide, irmão, quando você falar, eu penso isso. Porque o que você pensa pode destruir uma pessoa. Eu penso assim desse texto. Cuide, irmão. O seu pensamento pode destruir uma pessoa. Precisamos ter Cristo como centro. E levar os nossos pensamentos cativos a Ele. Porque dói muito quando nós vemos irmãos desequilibrados. Irmãos que em 5 minutos você já vê que tem uma doutrina estranha, um pensamento contrário, que tem uma consciência cauterizada, né? Porque aquilo que eles colocam em evidência aparece. Então você vai conversar com o irmão e em 5 minutos eles já falam o que é em evidência. Você crê assim? Você crê assado? Olha, eu creio nisso, né, irmão? Esse é. Não é? Não que não devemos estudar a palavra. Precisamos
estudar a palavra, mas encontrar nela vida eterna. E quem é a vida eterna? Cristo. Ele é o assunto de Deus. Antigamente falado pelos profetas, pelos salmos, né? Pela lei, e hoje falado por nós. Senhor Jesus é o nosso assunto. Amém? Estudamos a palavra com o intuito de encontrar Cristo na sua palavra. Não que devamos ser ignorantes na palavra, né, irmãos? Um dia eu estava sentado conversando com alguns irmãos, e muitos irmãos se aproximam de nós, né? Nós também me aproximo de vários irmãos de várias denominações. E conversando com o irmão, não sei por cargas d'água, que eu falei a palavra presbítero. Rapaz, um irmão de 20 anos de fé falou uma frase, irmão. É engraçada a frase, mas você vê como os irmãos, eles não estão crescendo na graça e no conhecimento. Eu não estou dizendo para nós sermos ignorantes, porque aquele que tem Cristo como centro, ele é um irmão sábio. Ele é um irmão que maneja bem a palavra de Deus. É um irmão que procura Cristo na palavra. O Senhor nunca chamou nós para sermos ignorantes. Eu vou só orar e não vou estudar as Escrituras. Não. Nós precisamos estudar as Escrituras. E eu falei a palavra presbítero para esse irmão. E o irmão falou essa frase, irmãos. Desculpa o termo. Presbítero? Que diabo é isso? Ele nunca escutou essa palavra. Que tristeza, né, irmãos? Onde é que está Cristo? O que está sendo pregado? Como os irmãos não crescem? Porque também, irmãos, não há crescimento sem Cristo. Sem Cristo não há crescimento. A Bíblia diz que Ele dá crescimento. Quando vamos para as Escrituras, encontramos Cristo, encontramos conhecimento. Temos o que repartir. Se eu perguntasse para você e para mim hoje, você tem o que repartir? Nós deveríamos ter o que repartir, irmãos. Porque se nós não termos o que repartir, talvez Cristo não é o centro da nossa vida. Se eu não tenho o que repartir, é porque eu não estou com Cristo no seu devido lugar. Talvez não seja uma verdade bíblica que está no lugar de Cristo, mas alguma coisa da minha vida está tomando o lugar de Cristo. Também somos irmãos desequilibrados. Somos como um irmão com labirintite. Amém? Que o Senhor nos dê graça para sermos irmãos equilibrados, irmãos. Porque nós podemos estar falando verdades, citando os versículos, sabendo a palavra, mas desequilibrados. Porque Cristo é o verdadeiro equilíbrio para uma vida espiritual equilibrada. Amém? Por isso precisamos rever como estamos vivendo. E Ele que nos comprou. Hoje nós temos o crescimento. Por isso, hoje nós partimos o pão. Por isso Ele está aqui. Por isso que nós reunimos em nome de Cristo. Porque Ele é o centro da nossa reunião. E não precisamos de nenhuma acrescentação. Nós reunimos em nome de Cristo. Aí você tem aquela pergunta, em que igreja tu vai? Por quê? Porque com o decorrer dos tempos, irmãos, Cristo deixou de ser o centro dos irmãos. Porque quando Cristo for o centro, a palavra diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. O Senhor está no nosso meio. Amém? Não precisamos pegar as verdades bíblicas e trazer para a nossa vida e montarmos mais alguma denominação e colocarmos as coisas, as verdades espirituais no lugar de Cristo. Deixa Cristo no seu lugar.
porque Ele é o que mantém tudo no seu devido lugar. Não somente a igreja, não somente nós, não somente a nossa vida espiritual, mas todo o universo, toda a criação está no seu devido lugar por causa de Cristo. E se Ele mantém tudo no seu devido lugar, irmão, Ele também vai manter o seu casamento no seu devido lugar, se você colocar verdadeiramente Ele no centro. O seu trabalho, a sua vida. Você não vai caminhar um caminho diferente, né? Você vai guardar a Cristo em primeiro lugar. Cristo é o melhor que você pode dar para o seu filho. Cristo é o melhor que você pode ensinar para a sua esposa, para o seu filho, para os seus amigos. Cristo, Ele é a verdade. Precisamos andar nele, na verdade. E Ele nos dá esse equilíbrio. Amém? E não somente equilíbrio, Ele também nos dá liberdade. Segundo capítulo de Colossenses. Capítulo 2, a partir do verso 6. O assunto de Paulo, irmãos, verdadeiramente era só Cristo. Amém? Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, porque Ele é o caminho. Então você recebeu a verdade que é Cristo. Precisamos andar nele. E já nessa época, Satanás já começou a introduzir muitas heresias no meio do povo de Deus. Ele já começou a levantar muitas doutrinas de demônios, né? Começou a levantar algumas doutrinas, ventos de doutrinas. E esses ventos de doutrinas parece que tem muito valor contra a carne, né? É uma escravização da carne. Como? Não corte seu cabelo, não pinte seu cabelo, não assista televisão, não faça isso, não toques, não bebas, não proves, não comas, não vista isso. Mas o Senhor nos dá a liberdade. Amém? Por isso, como recebemos a Cristo, o Senhor, assim também precisamos andar nele. Radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graça. Aí Paulo bota uma palavra aqui que a gente precisa ter muita atenção, ele fala, cuidado. Cuidado, irmão. Você está andando numa rua, você vê aquela cuidado, ou perigoso, você vê que alguma coisa muito difícil nós vamos passar. Cuidado, tu já vê, tem um solo difícil, ou é uma curva acentuada, né? Então Paulo chama a nossa atenção, ele diz, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo. E não segundo a Cristo. Conforme a filosofia, sua maneira de viver. Irmão, você quer ser um grande homem de Deus, você tem que estudar a palavra, a teologia e também filosofia para você. Muitos irmãos caem nesse erro e acabam se apostatando da fé e virando ateus. Porque Cristo não é o centro, irmão. Paulo diz que eles
Eles usam vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens. Nós temos muita tradição, né? Recebemos cada tradição que está incutada no nosso subconsciente. Nós não somos a igreja, nós vamos à igreja. Isso aí é difícil perder. Eu vou na igreja. Pô, mas como tu vai na igreja se nós somos a igreja? Você pode ir num local onde a igreja se reúne. Mas isso foi tão incutido, tão falado na nossa mente, que o nosso subconsciente adotou isso. Sutilmente. E muitas vezes nós vamos dizer, eu vou limpar a igreja. Você não pode limpar a igreja, é só o Senhor que limpa a igreja, irmão. Só o Senhor, através da sua palavra, Ele limpa as nossas vidas. Eu vou lá pintar a igreja. Não, você não pinta a igreja, irmão. O máximo que você pode fazer é ajudar um irmão, andar com o irmão. Você quer zelar pela igreja? Ou eu sou o zelador da igreja? Ou eu sou o líder da limpeza da igreja? Não, irmãos. Você pode zelar pelo seu irmão. Você quer cuidar da casa de Deus? Eu quero cuidar da casa de Deus. Mas deixa os irmãos para lá. Eu vou cuidar só da casa de Deus. Mas eu não quero ter muito papo com os irmãos. Como é que você vai cuidar da casa de Deus se os irmãos são a casa de Deus? Se nós somos pedras que vivem e somos edificados, um edifício que é a casa de Deus. Não é verdade? Por isso, como o Marcelo leu no começo da reunião, se eu tardar, cuidar como andeis na casa de Deus, como convém andar na casa de Deus. Então eu tenho que cuidar como ando aqui para não tropeçar, irmão? Será? Será que era isso que Paulo estava querendo dizer? Amém? São vãs sutilezas, são filosofias, segundo o rudimento do mundo. Mas isso aqui Paulo errou. Paulo errou porque verdadeiramente os irmãos não estão vivendo segundo os rudimentos do mundo. Como a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, né, irmãos? Quase 2000 anos atrás Paulo escreveu isso. E hoje os irmãos estão se reinventando segundo o mundo. Os irmãos não estão ganhando o mundo, eles estão fazendo a reunião dos irmãos conforme o mundo. Não é verdade? Os irmãos estão se conformando como o mundo. O mundo cobra cachê, os irmãos também cobram. O mundo usa jogo de luz, usa um monte de coisa, os irmãos também estão assim. O mundo idolatra os ídolos, Michael Jackson e tal, os irmãos também estão idolatrando alguns irmãos. Então a igreja de Deus está sendo enganada pelo diabo. Ela está indo conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Por quê, irmãos? Volta lá naquele ponto que eu falei primeiro. Porque Cristo foi tirado do centro e uma verdade que é bíblica foi colocada no lugar de Cristo. Então vira essa bagunça. Cristo precisa ser colocado no seu devido lugar. E Ele nos libertou de tudo isso. E não segundo a Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha o assunto de Paulo. Tudo que você precisa saber sobre Deus, irmãos, está em Cristo. Nele habita corporalmente toda. Não faça desse toda apenas alguma parte. Paulo diz toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos de homens, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavam mortos
pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando os vossos delitos. O Senhor fez tudo isso por nós. E mais isso agora. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenâncias, no qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. O Senhor não removeu parcialmente, mas Ele removeu inteiramente. Amém? É isso que nós ganhamos com Cristo. Essa é a liberdade que temos em Cristo. Continuando. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, os principados e as potestades, irmãos, que ficam colocando essas coisas nas nossas mentes. Ele despojou, tirou as suas insígnias. Você era um sargento, você não é mais nada contra o meu povo. Você dominava o meu povo, agora não domina mais. Os expôs publicamente. Por isso que ele continua dizendo assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém vos faça árbitro contra vós outro, pretextando humildade, culto aos anjos, baseando-se em visões efetuadas sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo o cabeça, do qual todo o corpo é suprido e bem vinculado por suas juntas e ligaduras, e cresce o crescimento que procede de Deus. Amém? Foi Cristo que fez isso por nós, irmãos. Cristo nos resgatou verdadeiramente, como ele diz aqui. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Ele fez isso por nós. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele é o que governa o universo. Ele é o centro da nossa vida. Ele nos liberta com isso. Mas para Ele verdadeiramente nos libertar, irmãos, Ele precisa estar no seu devido lugar. Porque enquanto nós não colocarmos Ele no seu devido lugar, nós vamos estar cheios de problemas. Lavar a nossa mente, purificar o nosso cérebro, limpar os nossos pensamentos. Quando nós formos dizer, eu penso assim, Ele vem, não. O que você pensa não interessa. Interessa quem eu sou. Por isso Ele diz, eu sou. E por isso nós precisamos estar arraigados nele, edificados sobre Ele. A nossa palavra é Ele. Não deixar ninguém mais nos enganar. Não sejamos mais meninos agitados. Somos irmãos firmes em Cristo Jesus. Edificados. Temos um casamento, temos uma vida de trabalho. Temos um relacionamento com os irmãos firme, forte, constante. Não somos desequilibrados. Não temos labirintite espiritual. Não colocamos verdades bíblicas no lugar de Cristo. Somos irmãos saudáveis, irmãos que têm Cristo como centro das nossas vidas. Amém? Pai, que o Senhor possa nos libertar, Senhor, de todo pensamento que não veio de Ti. De toda palavra, Senhor, que nós achamos que é verdade e que usamos no nosso dia a dia, Senhor. Que a nossa verdade, Senhor, possa cair por terra e que o nosso Senhor Jesus possa reinar em todas as partes das nossas vidas, Senhor. Que nós possamos ter uma vida espiritual equilibrada, Senhor, com liberdade em Cristo Jesus, Senhor.
Também guarda-nos, Senhor, para que nós não façamos da nossa liberdade ocasião à carne, como diz lá em Gálatas capítulo 5, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a mantermos firmes em Ti. Livra-nos, Senhor, de todo pensamento contrário. Traz a nossa mente cativa a Ti, Senhor, para que Tu possa crescer em nós, para que verdadeiramente nós possamos crescer na graça e no conhecimento que há no Teu Filho Jesus. Nos ajuda nessa noite. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, Pai. Amém.